Queridos, o nosso texto ainda é Hebreus 12. A palavra diz o seguinte, a partir do verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita filho a quem recebe. Esse texto nos fala sobre um processo disciplinar de Deus para nosso treinamento. E ele vai começar, o texto que nós vamos começar a refletir a partir de agora. Verso número 4. Ora, na nossa luta, ou na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Provavelmente, se você tem mais de 40 anos, você vai se lembrar de alguns nomes que eu vou citar aqui agora. Talvez o Davi não os conheça. Ted Boy Marino. Tigre Paraguaio. Aquiles Matador. Hulk Hogan. Vocês se lembram desses nomes? Eram aqueles personagens dos famosos telequetes dos anos 80, 90. As lutas livres que eram televisionadas. E essa semana, enquanto estava estudando esse texto, lembrando dessas lutas, eu resolvi dar uma olhada. E era tanta pancada. Quebrava cadeira na cabeça dos outros, mas tanta pancada. E nunca tinha uma gota de sangue sequer. Vocês se lembram disso? Mesmo hoje, nas lutas marciais mais sangrentas, o UFC, por exemplo, existem regras. E uma das regras é preservar a vida dos lutadores. Mas não era assim com os cristãos do século I. Especialmente na segunda metade do século I, quando esta carta é escrita. A expressão resistir até o sangue não quer dizer que alguém poderia se manter firme. E se houvesse alguma forma de sangramento, as torturas parava de ser perseguido. Tadinho, está saindo sangue, está ferido, para. Não. Nós vamos ver aqui alguns exemplos desta nuvem de testemunhas que o autor fala, sem citar aqueles que já aparecem lá no capítulo 11. Por exemplo, Estevão. Estevão se manteve firme em seu testemunho. Ele resistiu. E a palavra resistir se refere a um termo militar, que se refere a um soldado que permanece no seu posto, formando uma linha de batalha, ombro a ombro com o seu companheiro, segurando um escudo e uma lança, um escudo e uma espada, e ele permanece firme, ele não sai dali para que não haja uma brecha na formação, e se houver uma brecha, o inimigo consegue entrar por ali e vai fazendo estragos naquele grupamento. A regra era, um soldado deve se manter em seu lugar, mesmo que seja ferido, e só pode sair do seu lugar de duas maneiras: morto ou vitorioso. Não tem meio termo. O exemplo de resistência até o sangue, então, é o de Estevão, que se manteve fiel em seu testemunho até a morte. E as últimas palavras de Estevão nós conhecemos bem. Ele, enquanto o apedrejavam, invocava ao Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Está lá em Atos 7. Outro exemplo é de Tiago, o irmão de João. Atos 12:1, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Resistiu até o sangue. O apóstolo Paulo, curiosamente, que consentiu no apedrejamento de Estevão, também teve a sua experiência de resistir até o sangue, só que o Senhor o preservou por um tempo. Em Atos 14:19 diz que alguns judeus da Antioquia e de Icônio instigaram as multidões contra Paulo e o apedrejaram, arrastaram-no para fora da cidade e o largaram lá como se estivesse morto. E mais tarde ele próprio teria o seu sangue derramado, como ele menciona que estava prestes a acontecer, quando escreve a Timóteo a sua segunda carta no capítulo 4. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Resistir até ao sangue é isto. Resistir até ao sangue significa manter-se firme, ainda que e até que o seu sangue seja derramado. E o escritor diz aqui que isto é uma mera questão de tempo. Ele diz, olha, na vossa luta, ainda, questão de tempo, ainda não tendes resistido. Vocês ainda não tiveram que passar por isso. E essa é uma pergunta interessante para a igreja cristã do século XXI. E se nós fôssemos considerados a igreja do século XXI, por que não está sendo?
Mas se nós fôssemos considerados dignos de sofrer por Cristo, nós consideraríamos isto uma graça? Ou começaríamos a reclamar? Ficaríamos nos lamentando que estamos sofrendo só porque somos crentes? Reclamando nas redes sociais, pedindo ajuda a deputados e senadores? Filipenses 1:9 diz: aos crentes vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Consideraríamos sofrimento, a perseguição, até ao sangue, até que o nosso sangue fosse derramado, os crentes do século 21 considerariam isto uma graça? Uma pergunta, gente. Refletindo para casa, refletindo, eu consideraria ser perseguido por amor de Cristo uma bênção? O autor continua dizendo que nós devemos utilizar-nos bem dos exemplos do passado. Diferente das diversas formas de religiosidade que enfatizam, que sempre foi assim, sensações, aceitação intelectual, o cristianismo é reunido com as características que são aparentemente contraditórias. É curioso isso. A primeira é a fé no invisível. Eu não vejo, mas eu creio. O exemplo é Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Mas a nossa fé, que em certo aspecto é ver o invisível, ela também é baseada em fatos históricos. O crente vive pela fé, é 2 Coríntios capítulo 5. A fé não se baseia no que nós vemos. É a palavra de Jesus a Tomé. Porque você viu, você creu. Bem, mas bem-aventurados que não viram e creram. Mas mesmo sem ver, a fé é caracterizada pela certeza absoluta daquilo em que nós cremos. Convicção de fatos ainda não vistos. Essa fé não entra em historinhas, em mitos, em lendas. A nossa fé se baseia em algo que não pode ser desprezado, fatos históricos. Nós temos o testemunho dos que viram e relataram para a gente o que eles viram. Nós temos o testemunho de eventos que realmente ocorreram, que são historicamente comprovados, que foram testemunhados por pessoas reais. Nossa fé se baseia em fatos históricos. O Senhor Jesus queria que houvesse testemunhas de tudo quanto ele fez e falou, chamou alguns para estarem com ele, para depois enviá-los a contar o que ele fez, para depois enviá-los como suas testemunhas. E eles de fato foram e testemunharam o que viram e ouviram. Em Atos 1:8 Jesus manda, em Atos 4:20 eles dizem, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E nenhum dos líderes religiosos de Israel disse, vocês estão falando mentiras. Eles diziam, parem de falar em nome de Jesus, mas nunca vocês estão contando mentiras. A memória é muito importante. Lembrar do que aconteceu é muito importante. O profeta Jeremias, por exemplo, que viveu em um período de grande dificuldade em seu país, escreve um livro que nós conhecemos, chegamos a conhecer Jeremias como o profeta chorão. Escreve o livro de Lamentações, e é interessante que o que mais me chama a atenção no livro de Lamentações não é o choro, é a esperança. Ele lembra o valor da memória para o crente, porque ela dá esperança. Lamentações 3:21, Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Paulo, ao escrever aos crentes em Roma, fala sobre a esperança como algo que não confunde. O crente tem a esperança porque o amor de Deus é derramado em seu coração. E o escritor aos Hebreus vai dizer que o crente vai usar a sua memória para lembrar de 3 fatos importantes. Veja aí no verso 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? A primeira coisa que o crente tem que lembrar é, ele é portador de uma filiação divina. Como vocês, crentes, podem esquecer que vocês são filhos de Deus? Como é que é isso? A humanidade costuma afirmar que é impossível responder de maneira definitiva 3 perguntas. 3 perguntas importantes. Quem eu sou? Ou seja, qual é a minha natureza? De onde eu vim? A origem da minha existência. E por fim, para onde eu vou? Ou seja, o destino, ou a razão para existir. E essa dificuldade de responder essas perguntas tem uma razão muito específica. Eles rejeitam a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Eles não se lembram de quem são. Mas o crente conhece a sua natureza. E lembra-se disso. Ele sabe que é
um filho de Deus. Porque o Espírito testifica ao seu Espírito. Ele sabe que foi tornado um filho de Deus porque creu no Filho enviado de Deus. Ele acreditou em Jesus. E todos quantos receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Os discípulos, por serem filhos de Deus, eram odiados pelo mundo, porque o mundo odeia a Jesus e odeia ao seu Pai. Mas, quando nós nos lembramos que somos filhos, devemos nos lembrar que esta filiação divina exige que os filhos vivam como filhos de Deus que são, que ajam como filhos de Deus, que demonstrem a sua natureza obedecendo ao Pai Celeste, vivendo como filhos da luz, praticando as obras da luz. Em 1 de João, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E é por sermos filhos de Deus, já foi mencionado, é por sermos filhos de Deus que o Pai nos exorta e nos corrige quando nós nos tornamos desobedientes. Então a primeira coisa que a memória vai fazer é lembrar-nos que nós somos filhos de Deus. A segunda, lembrar-nos da edificação de Deus, do que Deus tem nos ensinado. O escritor diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. O escritor aqui chama os leitores com muita ênfase a permanecerem criteriosos, a viverem considerando as coisas de Deus como superiores às melhores coisas do mundo, mesmo quando a ação de Deus não é aquela que agrada aos seus interesses mais imediatos. Às vezes, a ação de Deus nos leva a sofrer, nos leva a passar por situações que não gostamos. E o crente confiante não deve desprezar essa ação corretiva de Deus e deve ser considerada com toda a seriedade. O crente deve considerar esta correção de Deus como algo de grande valor. Ser disciplinado por Deus é uma maravilha. A palavra usada aqui para disciplina é a mesma palavra de onde vem a nossa pedagogia, indicando que a disciplina de Deus não se trata de punição para destruição, mas de um conjunto de ações que envolvem um pensamento organizado, às vezes repreendendo, admoestando, às vezes até trazendo alguma dor no momento de correção, mas jamais a pedagogia nunca teve o propósito de destruir. Eu sei que existem pensamentos chamados de pedagógicos altamente destrutivos, mas não a pedagogia de Deus. Provérbios 22, por exemplo, nós conhecemos bem: ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo quando for velho, não se desviará dele. Uma coisa interessante da pedagogia é que ela inclui treino, é árduo. Hoje o meu filho estava estudando para uma prova, já estava estressado com tanta coisa que tinha que estudar, mas ele precisa estudar. Precisa treinar. E treinar cuidadosamente para cultivar as faculdades mentais. E a pedagogia de Deus é para que nós cultivemos as faculdades da alma, para fortalecimento e para crescimento na prática da virtude. E é justamente esse aspecto de crescimento aqui, de fortalecimento, que o autor vai abordar. Ele vai dizer que a disciplina de Deus tem o objetivo de nos fortalecer para que quando chegar o momento da prova, a gente não desmaie. A palavra desmaiar aí tem o sentido de desanimar, de perder a esperança. Um crente fortalecido pela correção de Deus nunca será um fraco ou cansado, porque o Senhor vai revigorá-lo. Lembram de Isaías 40, 22? Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O crente fortalecido permanece firme quando o Senhor chega e diz: você foi encontrado em falta. E o Senhor chega ao crente e expõe os seus erros à clara luz. E a palavra reprovado aqui vai levar em conta a existência de uma prestação de contas que é exigida por Deus com pleno direito. Ele vai chegar e vai dizer: eu mandei fazer desse jeito. Eu te capacitei a fazer desse jeito. E você não fez. Nós vamos ter que prestar contas. Mas o crente que não vai alcançar a perfeição até que seja glorificado, ele não desanima, porque sabe que pela fé pode contar com Cristo. Lembra das palavras de João, primeira carta, capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Não seremos abandonados. Temos Jesus Cristo, o justo. Então, a disciplina de Deus faz com que a nossa memória seja avivada para quem nós somos, filhos de Deus.
Faz com que a nossa memória seja avivada para o que Deus nos ensinou, para que nós possamos praticar as coisas corretas. Mas também faz com que nós nos lembremos de uma coisa que é a base da nossa vida cristã. Faz nos lembrar do amor de Deus por nós. Se esquecermos isso, a vida cristã não fará nenhum sentido. Será apenas um conjunto de regras e mandamentos, aí sim, serão penosos. Serão obrigações de um escravo para com o feitor. Mas não é assim que é. Verso 6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O pastor Gilmário já leu várias vezes aqui sobre o uso da vara. Para nossa educação e para nossa edificação na justiça, o Senhor manifesta a sua disciplina. Manifesta o seu ensino criterioso com um objetivo. A ideia de pedagogia inclui a criação de uma criança, inclui o ensino desde os primeiros passos até atingir a maturidade. E é assim que Deus trata todos os que lhe pertencem. Ele é o pai que instrui o filho. É o pai que sujeita o filho a um processo de educação e de preparação que exige experiências destinadas a estimular o desenvolvimento no tempo presente. Certa vez eu testemunhei um pai ensinando o seu filho dentro da sua própria cultura, que num primeiro momento aquilo me causou uma dor beirando a ira. Eu havia trazido da Bahia uma pimenta muito, mas muito ardida. Tinha um molho em casa. Os irmãos aqui da terceira já conhecem os molhos de pimenta que eu gosto. E era o dia do aniversário de uma criança chamada Daniel. 3 aninhos. E um casal que estava hospedado ali, vizinho ao local onde eu estava, eu chamei, pedi a minha esposa para fazer um bolinho para o Daniel. Fizemos um bolinho para ele e chamamos o casal para jantar conosco. E ao jantarmos estava ali o molho de pimenta e o pai do Daniel colocou a pimenta na comida e experimentou. E ardia muito. Ele colocou mais pimenta e colocou no garfo uma porção daquela comida hiperapimentada e colocou na boca da criança. 3 aninhos. E a criança olhou para o pai, olhou para mim, os olhos ficaram avermelhados, era uma reação natural. Eu tive vontade de fazer algumas coisas inconfessáveis. Depois eu procurei entender a cultura. Eles foram educados, eles foram ensinados, eles viveram em uma cultura onde a confiança no outro não é estimulada. A desconfiança, historicamente, por medo de traições, de delações, muitos foram perseguidos durante séculos. Eles foram ensinados a não confiar em nada e ninguém. E os pais ensinavam seus filhos a não confiarem nem neles mesmos. Não é esse o padrão de paternidade de Deus. Deus nos chama para nos lembrarmos do seu amor. Toda a vida do crente. Todas as experiências pelas quais ele passa são uma preparação para que eles sejam conduzidos à maturidade cristã. Para que eles sejam conformes o modelo proposto. Já vimos na semana passada que Cristo é o nosso modelo. Isso explica muitas das provações que às vezes você passa. Você se pergunta, por quê? E a pergunta não é por quê. Para quê? Paulo diz em Romanos 5,3, olha, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a provação, para quê? A provação ou a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. Nós já falamos sobre a esperança aqui. Deus nos envia, não tenho dúvida disso. Deus nos envia desafios e dificuldades. Mas não é por maldade. Não é para que a gente não confie nele. É por amor paternal. E ele só nos envia desafios e dificuldades dentro dos nossos limites. A palavra livramento, que está em 1 Coríntios 10:13, onde fala que Deus não permite que nós não sejamos tentados além das nossas forças, mas ele provê livramento, ela pode indicar uma rota de fuga ou um meio de escape, mas também pode indicar o resultado. Ela também pode indicar o modo como se chega ao fim de uma situação de prova. Pode significar que, após ser provado, o livramento é ter sido aperfeiçoado, ter chegado a uma vida plena de significado com a assistência do Espírito Santo. Livramento aqui pode significar assistência e força, mais do que fuga. E as disciplinas de Deus, as provações que o crente enfrenta, não são dadas para a sua ruína, não é para machucar. São destinadas para o seu fortalecimento. Como, por exemplo, o exercício de você aplicar força contra o músculo
para que o músculo se enrijeça. Assim também a nossa fé é provada, para que nós possamos avançar em direção ao nosso potencial espiritual. Deus também emprega, às vezes, algumas dificuldades punitivas para castigar o pecado de uma forma de correção paternal. Isso é diferente da ira condenatória. É por isso que o escritor diz que Deus, às vezes, nos açoita. Eu não gostava quando era açoitado quando criança. Mas hoje, maduro, eu sei que foi proveitoso. Doeu, mas foi edificante. Eu chorei quando criança para não fazer a minha mãe chorar depois de adulto, para não envergonhar a minha mãe. O verbo açoitar aqui, que tem esse sentido de punição corretiva, mais uma punição com força calculada, que não é espancar. Açoitar é diferente de espancar. Açoitar não tem a intenção de destruir, porque o crente não é punido judicialmente para ser destruído. Cristo foi punido judicialmente em nosso lugar. Cristo suportou toda a pena do nosso pecado naquela cruz. Mas o Pai aplica-nos punição, às vezes, aplica-nos disciplina dolorosa e corretiva, porque o Pai é amoroso. Porque quer que os seus filhos cresçam da maneira correta, para curá-los da sua teimosia e do seu pecado. Calvino disse certa vez que os flagelos de Deus dão testemunho do seu amor para conosco. Olha que coisa interessante. Às vezes as chicotadas de Deus é Deus dizendo, eu te amo, meu filho. Essa disciplina que pode ser dura, corretiva, ao mesmo tempo amorosa, só é dada aos filhos. Porque sobre os demais, João capítulo 3, verso 36, sobre os demais permanece a ira. Quando Deus nos disciplina, nós devemos olhar para a disciplina de Deus e dizer, Senhor, obrigado. Porque o Senhor está trabalhando em minha vida para que eu seja participante da sua santidade. Está lá em Hebreus 12:10. O Senhor está trabalhando na minha vida para que haja aproveitamento na minha vida. Para que sobre mim não permaneça a sua ira. C.S. Lewis, e eu concluo, disse certa vez que Deus sussurra para nós em nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência, mas ele brada em nossas dores. As nossas dores são o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Exatamente assim que nós fazemos com os nossos filhos. Quantos de nós chegam para os nossos filhos e gritam no seu ouvido, eu te amo? A gente diz, eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Mas quantos de nós já não tiveram que elevar a voz quando um filho ou uma filha fez alguma coisa muito errada? O amor é sussurrado. A disciplina, às vezes, precisa ser feita em brados, com uso de vara, se necessário, para que os filhos se lembrem, meu pai, minha mãe, faz isso para que eu me lembre sempre, para que eu tenha a minha memória exercitada do seu grande amor para comigo. Assim também Deus faz conosco. É disso que o escritor aos Hebreus vai falar a partir do verso número 7, já foi mencionado aqui mais cedo. Que o Senhor nos dê a graça de entendermos que esse relacionamento de Deus para conosco é exatamente isso. O relacionamento de um pai amoroso com os seus filhos, que após adotados pelo Senhor, podem se aproximar dele, podem ser tratados com intimidade, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, mesmo em nossas dores. Abba, Pai. O Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de meditarmos sobre o Seu amor paternal. Pedimos-te em nome de Cristo a Tua bênção, a Tua direção, e que o Senhor aceite, a Deus, o louvor que ainda prestamos a Ti, neste momento, através da oração e também através do hino que vamos cantar agora. Obrigado, Deus, te louvamos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Hino de número 49.